continue com sua mão de graça e misericórdia sobre a nossa vida. Miqueias capítulo 7, a partir do versículo 1, nos diz assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidos as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejosos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca aquele que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Vamos ler esse último verso juntos aí, todo mundo acompanhando no Data Show. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Na versão que eu faço uso nessa noite, ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor. Temos crescido em muitos tipos de problema, e nunca foi tão necessário nós termos uma direção para a nossa vida, para não ficarmos perdidos no caminho. Coisa boa é quando nós temos alguém para nos guiar, mas muitos ainda estão perdidos na vida, perdidos no caminho, porque sofreram uma dor, uma decepção, alguém o traiu, alguém o decepcionou, e esta palavra decepção tem trazido doença sobre a humanidade. E eu fui ver o que significa no dicionário a palavra decepção. Decepção é desapontamento, é desencanto. Decepção é descontentamento, é desengano. Decepção é desilusão, é frustração. Decepção é contrariedade, é desgosto, é desprazer, é dissabor. Decepção é dor. Decepção é insatisfação. Decepção é mágoa, sofrimento, tristeza. Isso e mais um monte de coisas são sinônimos da palavra decepção, ou são coisas que a decepção traz. O profeta Abacuque, que foi citado hoje de manhã, e agora o profeta Miqueias, que está sendo citado agora, eles estavam no meio do seu povo, com um apelo ao Senhor, para que o Senhor tivesse misericórdia com a sua nação. O mesmo apelo que eu acredito que muitos de nós temos feito em nosso lar, orando para que o Senhor tenha misericórdia e o Senhor desça sobre a nossa casa com paz, com saúde, com alegria. Pedimos também a Deus para que o Senhor Deus não trate às vezes os nossos filhos, o nosso cônjuge, conforme a inclinação do nosso coração, mas que a vontade dele na vida dos nossos amados seja soberana, porque olhando para A ou para B, para ele ou para ela, simplesmente nós iremos muitas vezes nos decepcionar. Por isso, Miqueias, no versículo 7, ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor, e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. É uma coisa muito interessante, quando no verso 5, ele dá uma palavra, ele diz: não acredite no amigo, não acredite no amigo, nem confie no companheiro.
Às vezes nós acreditamos muito em alguém que não merece a nossa confiança. O que é que tem decepcionado você? Qual foi a decepção que você teve esse ano tão terrível que paralisou a sua vida? Com que fez que você pisasse no freio e aquilo que você havia planejado no começo do ano para encerrar o ano de vitória, a coisa não foi bem como você esperava, por causa de uma decepção. Olha qual era a decepção aqui do profeta. Ele diz que nós não só devíamos não confiar no amigo e também no companheiro. Companheiro é aquele que está conosco em todo o tempo. Porque essas pessoas que são próximas a nós poderão nos decepcionar, poderão ferir o nosso coração. Então não confie. Mas não é para você viver num clima constante de desconfiança. É para você plantar a sua confiança naquele que merece toda a confiança, que é Deus. Por isso ele diz: não confie no companheiro, não confie no amigo. Ele diz que chegará o dia em que os pais terão um problema entre si, entre a nora vai ter problema com o seu sogro, entre os irmãos não falarão a mesma língua, isso trará confusão, trará ausência da paz, trará inquietação, que muitas vezes termina com uma angústia. Então não confie no ser humano. Pare de olhar para o ser humano como um padrão de exemplo. Quem olha para o ser humano como padrão do exemplo, caminhando na caminhada da fé, vai parar na fé, vai perder-se no caminho. E aqui o texto sagrado então diz que a decepção do profeta não era só dele, era geral entre a nação, porque eles estavam vivenciando dias de iniquidade, dias de inadequação com a sua fé professada, e também dias de conflitos pessoais e familiares. Será que nós temos aqui alguma família que está passando por um período de conflito pessoal? Conflito na saúde? Conflito no trabalho? Conflitos. Os conflitos não são coisas anormais na nossa vida, fazem parte da vida. Você ter conflito, e nos conflitos existem os níveis. Os níveis estão ligados à nossa proximidade relacional, expectativa quanto à resposta de outro ser humano ao que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Conflito. Mas ele, Miqueias, está dizendo: eu, porém, olharei para o Senhor. E sabe qual é a nossa maior tentação, meus irmãos? É deixar de olhar para Jesus. A nossa maior tentação é deixarmos de olhar para Jesus. Jesus é o padrão a ser seguido. Eu não posso seguir a Ilma, a minha esposa. Eu não posso seguir os meus filhos que eu tanto amo. Eles sabem, nós temos uma conversa dentro de casa, isso para nós é fácil de entender. Eu não sou o padrão de exemplo máximo para eles. O padrão de exemplo para eles é o Senhor. É o Senhor. O seu padrão de exemplo máximo deve ser o Senhor. Hebreus 12:2, você conhece de cor. Ele diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se você deixa de olhar para Jesus, como acabamos de cantar, e olhar para o indivíduo, para o ser humano, você perde a fé, você se torna um pagão, você poderá correr o risco até de ser alguém que se declara ateu. Eclesiastes capítulo 2, versículo 14, assim diz o pregador: os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Então também entendi eu o que o mesmo lhe sucede há anos. O homem que é sábio, ele não olha com os olhos físicos, ele olha com o olhar da razão, com o olhar do bom senso, com o olhar da sabedoria, e de maneira especial
a parte da sabedoria que mais nos interessa é a sabedoria divina. Então Deus quer que o nosso olhar esteja no divino, não no ser humano, porque o ser humano vai nos trazer decepção sempre. Observe que o texto sagrado nos fala aqui no capítulo 7 uma coisa que é muito interessante e que talvez a maior parte de nós já tenha experimentado isso aqui. Ele diz aqui no versículo 6: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria. Vamos falar juntos? Os inimigos do homem são da sua própria casa. Por que Deus nos alerta acerca disso? Porque quando eu tenho um inimigo fora e eu tenho apoio dentro, eu venço fácil. Mas quando o meu inimigo está dentro do meu lar, eu perco. Então isso não é nada diferente do que nós estamos vendo aí mundo afora, e que poderá acontecer em nossos lares. Sim, nos nossos lares, nós que servimos a Jesus e que o amamos, e que declaramos que Ele é Senhor da nossa vida. Nós temos que ter total cuidado para que eu não me torne nas mãos de Satanás. O inimigo não é da minha esposa, dos meus filhos, mas o inimigo de Deus. Porque a partir do momento em que eu me torno instrumento nas mãos de Satanás para saquear a paz do meu lar, eu estou sendo inimigo de Deus. E isso é uma coisa muito séria. Deus nos trouxe aqui nessa noite para nós refletirmos sobre para onde tem ido o nosso olhar. Para onde você está olhando? Você está olhando para Jesus como autor e consumador da sua fé? Ou você está olhando para aqueles que te decepcionam? O convite de Jesus hoje é que você pare de olhar para quem decepciona você. Pare de olhar para o indivíduo como um padrão a ser copiado. Nós temos que ter a coragem de dizer: eu tenho virtudes e tenho os defeitos. As minhas virtudes, se servir para você, você copie e os repita. Mas os meus defeitos eu não vou esconder, tem muitos. Então todos nós como indivíduos temos virtudes e defeitos. Se eu olhar para a pessoa só como alguém portadora de virtudes, num espaço bem curto, eu vou me decepcionar com ela. É por isso que empresas são destruídas, é por isso que casamentos acabam, é por isso que filhos se envolvem com drogas, e por isso que filhos se envolvem com aquilo que não deveriam se envolver. Nós como pais somos um padrão de excelência a ser copiado pelos nossos filhos. E temos o encargo da parte do Senhor de trazermos para dentro do nosso lar a paz que excede a todo entendimento, representado na pessoa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Mas tem um olhar que a Bíblia nos aconselha a não exercer. É o olhar para trás. Você conhece aquela pessoa que é rancorosa, que é rancoroso, que na primeira discussão lança em rosto tudo que foi feito no passado? Tem muita gente assim. É gente que se alimenta, não do hoje, se alimenta do passado. Alimento do passado não presta, nem para aquilo que é ruim, muito menos para aquilo que é bom. O alimento do passado, por melhor que tenha sido a sua virtude, ele não me sustenta hoje. Hoje pela manhã nós falamos da necessidade de, como igreja, nós termos um avivamento pessoal diário. Eu e você precisamos ter uma experiência com o Senhor Deus hoje. A experiência que eu tenho com Deus hoje não serve para amanhã, serve para hoje. Daqui a pouco eu vou dormir, um novo dia se faz, e nesse novo dia eu preciso de uma nova experiência com Deus, eu preciso de um novo avivamento com Deus, eu preciso de Deus, uma nova vida. E nós vamos então crescendo em vida.
crescendo em experiência com o Senhor Deus. Mas o Senhor Deus nos aconselha na sua palavra: não olhe para trás. O texto sagrado nos dá algumas dicas. Você sabe quando Ló foi convidado pelos anjos do Senhor a retirar-se com a sua família de Sodoma e Gomorra, porque sobre Sodoma e Gomorra iria vir juízo terrível. A Bíblia diz que eles receberam um conselho e uma instrução da parte do Senhor para que saíssem dali intocáveis. Aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: ora não, meu Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma e minha vida, mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Ele fala com o Senhor: não, Senhor, eu não vou correr para o monte. Às vezes a gente fala isso com Deus. Deus nos dá uma instrução clara e a gente ainda quer dizer: não, Senhor, o Senhor está equivocado. Se Deus tem dado a você instruções, obedeça cada instrução do Senhor. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá. Não é pequeno? Para que a minha alma viva. E disse-lhe, preste atenção: eis aqui tenho te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falastes. Apressa-te, é a ordem do Senhor para nós: apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por essa razão chamou aquele lugar de Zoar. Quando Deus nos dá instruções, a instrução que vem da parte do Senhor visa o nosso livramento. Que tipo de livramento? Não é um livramento só, são vários tipos de livramento. Coisas que acontecem nas nossas vidas que a gente acha que fugiu ao controle de Deus. É um equívoco da nossa parte pensar dessa maneira. Foi livramento muitas vezes e nós não tivemos consciência do operar de Deus naquela hora. Eu creio com todo o meu coração que quando estiver na eternidade com o Senhor, aquele que recebeu da parte do Senhor ordem para me guardar em todos os meus caminhos, ele vai ter prazer em relatar para mim quais foram os livramentos que o Senhor Deus me deu durante a minha vida, especialmente aqueles pelos quais eu não tive compreensão. Então aqui diz a palavra do Senhor que Ló, recebendo essa palavra, ele saiu, fugiu para o lugar que o Senhor havia lhe ordenado. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então é uma direção que eu e você não devemos olhar, é para trás. Não olhe para trás. Não olhe para a sua vida de pecados. Ou não olhe para aquilo que foi bom e fique vivendo no passado. Deus tem um novo e tem um bom hoje para você. Basta você buscar. Basta você crer de todo o seu coração. Se você ficar alimentando só das memórias do passado, você vai se tornar alguém saudosista. Eu não sei porque saudosismo e museu me inspiram o mesmo sentimento. O Senhor Deus tem me chamado para o novo hoje, sem cheiro de naftalina. O novo de Deus hoje tem cheiro de novo, tem gosto de novo, tem um sentimento de novo e trará muita satisfação para você. Então, não olhe para o ser humano, não se engane acerca de promessas que foram feitas a você e não olhe para trás.
O novo ano em breve se fará, se for do agrado do Senhor. E o Senhor nos convida nessa noite para que o nosso olhar esteja para frente e para cima. Pare de olhar para trás. Lucas 9,62, o Senhor Jesus disse assim: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Depois que você entrou na caminhada da fé, você jamais deverá olhar para trás. Ter saudade de uma vida de pecado, como Israel teve saudade das iguarias do Egito, e reclamou com Deus, e gemeu debaixo do chicote, depois, por conta da sua vida de ingratidão. Não olhe para trás. Quem põe a mão no arado, diz o texto sagrado, jamais deve olhar para trás, porque se olhar para trás, essa pessoa não está apta para herdar o reino de Deus. Ainda Provérbios 4, versos 25 e 26, diz assim Salomão em seu provérbio: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você, veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Então olha bem para frente. Você já viu aquela pessoa que olha, andando para trás, vai dar um tropicão, vai bater no poste, vai bater na parede? Olha para frente. É para frente que se caminha. Esse ano você teve algumas coisas que você não contava, que te trouxeram decepção. Não estacione a sua vida aí. Levante-se, tome uma atitude e siga a sua vida olhando para uma única pessoa, que é o Senhor Jesus. Olhe para Jesus. Vamos falar isso? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Todo problema do olhar é quando nós olhamos para o lugar errado, ou quando nós olhamos para a pessoa errada, achando que aquele lugar, ou aquela pessoa, aquele indivíduo, será a resposta à minha angústia. O que o salmista diz? Eleva os meus olhos para os montes. E ele, olhando para os montes, ele não encontrou socorro nos montes. Você já viu quando alguém fica perdido em meio às turbulências da vida? A pessoa perde o chão, perde o rumo. O salmista estava assim, ele disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele responde: de onde meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus. Está passando por um problema? Direcione o seu olhar para a direção certa. O Senhor será a resposta para o seu problema. Diz o texto sagrado em Mateus 14, 28. Pedro diz: se tu és de fato Cristo, manda-me ter contigo sobre as águas. O Senhor disse: vem, Pedro. E Pedro andou sobre a água. Mas quando ele olhou para a força do vento e deixou de olhar para Jesus, ele afundou. Para de olhar para a força do vento. Para de olhar para as dificuldades da vida. A força do vento vai fazer você ficar. A força dos problemas em que você se enfiou, se você ficar olhando só para eles, vão fazer você afundar. Então pare de olhar. Olhe para Jesus. Qual é a força do vento hoje na sua vida? A força do vento que te empurra para o fundo é o quê? Finanças, saúde, casamento. A força do vento é a incompreensão. A força do vento é a desesperança por causa de decepções. Qual é a força do vento? O que está sugando você para baixo? Volta a olhar para Jesus. Volta a olhar para Jesus. De onde vem a nossa esperança? A nossa esperança vem do Senhor. Você se lembra do deserto? O
O povo, por causa de desobediência, foi picado por víboras terríveis. Deus deu uma ordem a Moisés para que aquele povo deixasse de morrer por causa do veneno das víboras. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente de bronze e erga ela no alto. E todo aquele que olhar para a serpente de bronze, que era uma representação do Senhor Jesus, que um dia ia ser colocado no alto do madeiro, crucificado por amor de nós. O Senhor disse: todo aquele que foi picado pela serpente e olhar para a serpente de bronze, que é uma representação do meu filho, será curado. E assim Moisés fez, e todos aqueles que estavam envenenados e que olharam para a serpente de bronze foram curados. Satanás é uma serpente perigosa, e quando ele pica o indivíduo com o seu veneno mortal, ele não faz isso só para provocar dor. A intenção dele é matar. A intenção dele é destruir. Então, a semelhança do povo que estava no deserto, olhe para Jesus. Está doendo? Olhe para Jesus. Parece que o mundo caiu? Olhe para Jesus. Você acha que não tem mais jeito? Olhe para Jesus. Muito comumente, em meio ao sofrimento da espera, perdemos a direção de nosso olhar, que segue o devaneio de nossa mente, e olhamos para o nada, para os lados, em busca de quem nos possa prestar ajuda. Quando já não temos mais para onde olhar, é quando olhamos para o céu e buscamos auxílio do nosso Salvador. Volta a olhar para Jesus. Como é olhar para Jesus? Pastor, como é que eu faço? Eu vou imprimir uma foto, vou ficar olhando para aquela foto? A gente não sabe como é a imagem de Jesus. E nós não somos chamados para olharmos para nenhum tipo de imagem, segundo diz a própria palavra. Mas então, o que significa olhar para Jesus? Nossos olhos podem abrir, olhando com fé para além deste mundo, fixando os nossos olhos, conforme diz 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, segundo o que está escrito em 2 Coríntios 4, 18. Como é que eu faço para olhar para Jesus? Olha para mim. Não é só para lá, é para cá. Não é só para lá, para cima que eu devo olhar também para cá. Todas as vezes que o meu olhar se projetar para cima, e o meu pensamento se fixar naquilo que vem de cima virá a resposta para o meu anseio. Olhar para Jesus nos mostrará nossa natureza pecaminosa. O que aconteceu com o profeta Isaías no capítulo 6, depois que morreu o rei Uzias, disse o profeta Isaías, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele disse que, olhando dentro do templo, as abas das vestes do Senhor estavam dentro do templo. O templo tremia diante da glória do Senhor. E quando ele tem a visão da presença de Deus dentro do templo, ele tem uma visão de quem ele é. Olhar para Jesus me faz ver quem eu sou. Olhar para Jesus revela a mim a minha natureza pecaminosa. Olhar para Jesus revela a mim a minha incapacidade em resolver os meus problemas sozinhos. Sabe qual foi a expressão que saiu da boca do profeta Isaías? Ai de mim que vou perecendo. Quando é que eu vou dizer ai de mim, Senhor? É quando eu tenho uma verdadeira visão
de quem Jesus é. Nessa noite, Deus quer que o seu olhar volte-se para Ele. Para de olhar para o seu cônjuge. Para de olhar para o seu professor na escola. Para o seu patrão. Para o governador do estado, presidente do país. Todos eles nos decepcionam. Volte o seu olhar para Jesus. Feche os teus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, sustenta o nosso olhar em Ti, Senhor. Tantas coisas aqui nesse mundo que nos distraem, Senhor. Tantas coisas. Sustenta-nos, Senhor. Senhor, quando o espírito de distração quiser desfocar o nosso olhar de Ti, pedimos ao Espírito Santo que o Senhor nos lembre que o padrão é o Senhor, que o exemplo é o Senhor, que o guia é o Senhor, que o caminho é o Senhor, que a verdade é o Senhor, que a vida é o Senhor. Eu oro por aquele ou por aquela nesta noite que está olhando na direção errada, Senhor. Eu oro por aqueles que estão sofrendo um período de decepção. Tanto investimento, tanto sentimento para acabar dessa maneira. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. Nós queremos olhar para Ti, porque sabemos que olhando para o Senhor, a nossa força volta, a nossa capacidade é restaurada, o nosso andar é modificado. Olhando para o Senhor, nós temos esperança. Olhando para o Senhor, a alegria voltará. Eu clamo ao Senhor, que o Senhor continue a suster o nosso olhar em Ti, Senhor. Perdoe a nossa natureza pecaminosa. Perdoe muitas vezes a nossa obstinação. Perdoe a nossa teimosia em querer fazer as coisas do nosso jeito. Perdoe-nos e sustenta o nosso olhar para Ti, Senhor Jesus. Eu abençoo assim os meus irmãos,